vamos concentrar o assunto nos últimos dias. Se a gente ficar abrindo muito assunto, a gente não chega a lugar nenhum. Na Flórida, o som tá bom. Tá ótimo. O som está ótimo, então vamos sair do assunto. Não tem sombra de dúvida que estamos vivendo os últimos dias. Eu vou provar para vocês que, em relação a Mateus 24, lembra que eu disse que Deus me deu 2 guias, que é Mateus 24, Lucas 21. Mateus 24, ele diz que seriam dias de perseguição. Eu estou falando de uma perseguição que, porque a gente está aqui no Brasil, às vezes nós ficamos de olhos fechados. Toma cuidado com essa ignorância. A ignorância, eu não estou ofendendo ninguém, pelo amor de Deus, tudo é ofensa, né? Eu estou falando que ignorância é quando a gente tem falta de informação. Todos nós, a mídia nos deixa com falta de informações. Não estou chamando ninguém de ignorante, que fique muito claro, eu estou falando que nós temos uma mídia que é antissemita e nós temos uma mídia que não traz todas as notícias. Eu disse para vocês procurarem Portas Abertas. Eu falei no último podcast. Portas Abertas, eu trabalhei na minha adolescência e juventude, eu trabalhei em Portas Abertas. É uma missão muito séria. Ali, se você quer conhecer um pouco sobre o mundo, que saindo desse mundo que é um mundo muito fácil, que é ser crente Nutella, que é o nosso mundo ocidental, entra um pouco na realidade do ranking dos 10 países mais perseguidos. Eu li ontem, aqui no meu telefone, você pode ver, está lá no feed de notícia de Portas Abertas, um pastor em Moçambique, ele foi por ser pastor. Crime dele, crer em Jesus. Crime dele, falar de Jesus. Qual foi a punição? Ele foi morto degolado. A cabeça dele, quem foi obrigada a carregar a cabeça dele? A própria esposa. Isso é uma crueldade sem fim. Eu estou falando de África, eu estou falando de Moçambique, eu estou falando de algo muito próximo de nós. Eu não estou falando de Coreia do Norte, eu não estou falando de outros países que têm algo muito mais forte de perseguição. Eu estou falando de países mais próximos a nós. Então, cuidado com a falta de informação. Últimos dias é isso. Últimos dias é perseguição. Qual é o crime? Crer em Jesus. Os últimos dias é nós entrarmos nesse sistema em que nós estamos agora. Não tem mais como programar nada. Há 5 minutos, 10 minutos atrás, nós estávamos falando com Israel. E ali uma pessoa ligada ao turismo falando... Está tudo fechado de novo. Não tem previsão. Eles já mudaram de ordem, de lei, de tudo. Eles já mudaram só nesses dias 3 vezes. Então, nada garante que em janeiro vai estar aberto para ir para Israel. E aí? E essa instabilidade? Essa instabilidade faz parte dos últimos dias. Eu não sei como que as pessoas conseguem entender que nós não estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, eu quero lançar aqui para vocês dois uma parábola que fala dos últimos dias. Aí Jesus, ele começa a contar parábolas. Parábolas, eu amo dar aula de parábola, todo mundo sabe. Mateus capítulo 13 diz que parábolas, ele conta em parábolas porque ele resolveu contar os mistérios do reino, segredos da humanidade. A gente já pensou? Se todo mundo entendesse que parábolas é segredos que Jesus conta para a gente, todo mundo ia querer estudar parábolas. Você quer estudar parábola? Eu tenho um curso gravado de parábolas, todas as parábolas, mais de 40 parábolas. Então, quando o Senhor Jesus ele começa a falar, em Mateus capítulo 20, ele começa a dizer sobre os trabalhadores. Ele diz que os trabalhadores começaram a trabalhar nas primeiras horas da manhã, depois mais trabalhadores foram contratados para o meio da manhã, o meio do dia, depois mais trabalhadores foram contratados para o final do dia. Esses trabalhadores do final do dia, os que foram um dia de trabalho, os que foram contratados no início do dia,
trabalharam mais ou menos do que os que foram contratados na última hora? Uma pergunta. Vou melhorar a pergunta. Um dia, hoje é o quê? Terça-feira, 5 horas da manhã, eu saí contratando por aqui pessoas. Aí as pessoas aceitaram o contrato às 5 horas da manhã. Depois eu vi que não era suficiente. Meio-dia eu contratei mais pessoas e elas começaram a trabalhar. Quando deu 4 horas da tarde, eu comecei a contratar ainda pessoas. Quando deu 6 horas da tarde, eu comecei a fazer o pagamento. É isso que Jesus explicou. E aí, quando eu saí pagando, eu paguei o mesmo salário para quem eu contratei às 5 horas da manhã e trabalhou até 6 horas da tarde, que trabalhou, e eu paguei a mesma coisa para o que eu contratei à última hora. Só trabalhou 1 hora. E quando eu dei esse salário, é o que está escrito na parábola. Aí os trabalhadores, os primeiros trabalhadores disseram, não é justo. Como que está pagando a mesma coisa para esse que só trabalhou 1 hora, para mim, que eu trabalhei desde o início da manhã? E aí Jesus ele responde que ele sabe o que ele está fazendo. Ele pagou o mesmo salário para os trabalhadores da última hora. Bom, trazendo para nós, Abraão, os primeiros contratados por Deus para levar o evangelho foram os patriarcas, foi Enoque, foi Noé. Esses são os primeiros trabalhadores. Depois vieram outros, profetas, Davi. Aí você vai percorrendo o Antigo Testamento, e aí você tem trabalhadores do meio da tarde que eu considero que são que é a igreja primitiva. Aí chega os trabalhadores da última hora, nós. Aí nós vamos receber o mesmo salário que Abraão. Aí Abraão vai olhar para a gente e vai falar assim, mas por que eles estão recebendo a mesma coisa que eu? Olha, eu não tinha tecnologia. Vamos supor que Abraão olha para mim e fala, mas a Naira trabalhou só um pouquinho e com muita facilidade. Ela tinha tecnologia, eu não. Ela pega avião e eu camelo. Eu fiquei no deserto e ela fica no ar-condicionado. Se Abraão fosse comparar conosco, o século 21, mas por que assim, na mente de vocês, por que Deus vai dar a mesma recompensa para os trabalhadores da primeira hora do que para os trabalhadores da última hora? Eu vou falar a minha opinião. Vocês, qual a opinião de? Minha opinião, nós, trabalhadores da última hora, nós enfrentamos, Abraão não teve que lutar pela mente de Isaac. Nós estamos tendo que lutar pela mente dos nossos filhos, que está sendo... É uma guerra contra as crianças, bombardeadas. Essas crianças estão sendo bombardeadas dia e noite. Eu vou colocar Abraão, poderia ser Davi, eu vou colocar uma pessoa para a gente não ficar indo para lá e para cá. Abraão não teve que lutar, ele teve um problema familiar, como todo da última hora. Você enfrenta, trazendo o doutor Augusto Cury, ele disse assim, você sabe por que está difícil a carga e por que tantos pastores estão com burnout? E se suicidando, burnout, que leva ao suicídio. Aí eu fiquei assim, com a mente aguçada, meus ouvidos antenados, eu falei, eu quero saber qual é a resposta. E ele disse assim, porque as pessoas estão cada dia mais doentes, elas entram na igreja muito adoecidas, lançam sobre o pastor uma expectativa surreal. Então, o pastor tem que suprir, ela é exigente, ele tem que suprir todas as necessidades dela em termos de carência, nada é suficiente, compara pessoas adoecidas que entram em rebeldia, pessoas adoecidas que não conseguem criar raízes. Eu sou do tempo em que as pessoas tinham raízes na igreja. Eu tinha raízes na minha igreja, eu sei que vocês tiveram raízes na igreja. Então, tudo isso faz parte da característica da última hora. Pessoas muito adoecidas, por isso que eu luto tanto falando sobre emoções. De acordo. Então, quando eu garanto que Deus vai falar assim, Abraão, você não teve que lutar contra isso, Abraão. Você tinha um Ló problemático, mas você tinha 318 que só te davam alegria. Você tinha um filho, Isaac, que você não teve que lutar. O casamento de Isaac estava ali redondinho com Rebeca, tiveram problemas normais.
Você não teve que lutar contra violências, tragédias. Você não tinha conta, Abraão, de telefone, de gás, de água. Abraão, você não tinha internet, você não tinha conta de internet, você não tinha conta de PVU, IPTA, matrícula. Gente, se eu for falar aqui a conta de tudo, vocês vão ficar pirados. Né? Então, aí a conta chega... Abraão, você não tinha SMS, e-mail, você não tinha PVA, conta chegando de tudo quanto é lado, Abraão. Abraão, você não tinha... Então, você morava numa tenda, Abraão, você não pagava nada pela tenda. Então, agora, tirando todo esse lado dessa pressão, Abraão não lutou contra o espírito do anticristo. Esse, para mim, é o mais forte. O espírito do anticristo, o que é o espírito do anticristo? Quando eu falo de espírito, eu não quero dizer de um ser, eu estou falando de uma atmosfera. Essa atmosfera, qual é a atmosfera? É uma atmosfera que tem atacado todas as áreas e que tem trazido, por exemplo, numa igreja, essa atmosfera fecha o céu. Numa igreja traz céu de bronze. Numa igreja, essa atmosfera do anticristo traz uma atuação em Apocalipse 9, uma atuação muito forte de Jezabel, que traz sonolência, rebeldia, que traz engano nas pregações. Mas eu queria que eles falassem também o que mais a atmosfera do anticristo traz.